Muito obrigado. Pode se assentar, daqui a pouco vocês retornam aqui. Quero destacar a honra, o privilégio, a alegria de conhecer parte da família Verbo da Vida, a excelência, o que Deus está fazendo nesse lugar, através da sua vida principalmente. Amém. Quero agradecer muito, pastor Nino, Ana Paula, toda a sua equipe ministerial. O que Deus está fazendo aqui é realmente impressionante. Eu tenho certeza que o pastor Tadeu mais tempo do que eu nesse negócio, né? Aqui tem cheiro de Verbo da Vida, não tem? É uma grande honra, é um grande privilégio. Eu me recordo como se fosse hoje, acho que eu estava numa escola de ministros, acho que no Rio de Janeiro, o pastor me ligou falando dessa festa, desses 10 anos, fazendo o convite, e prontamente a gente já se alegrou e celebrou, e a oportunidade de estar aqui, o Senhor nos concedeu essa oportunidade, uma grande honra, um grande privilégio. Amém. Tem espaço para mais alguma coisa aí? Agora há pouco eu estava mandando para a Jânio aqui, pastor Galeno, a foto dele, e aí mostrando para ele o que Deus faz, não é verdade? Sabe, é Jânio, mas pode ser amanhã você. Nas nações, levando a palavra, cumprindo o plano de Deus. Que honra, que privilégio poder rever amigos como Eduardo. Eu brinquei com ele, nós estávamos hoje numa resenha boa e dizendo para ele o quanto ele é amado em Belo Horizonte. Apesar de morar em Campina Grande, eu sou de Belo Horizonte, a minha família toda de Belo Horizonte, a família da minha esposa do interior do Espírito Santo. E eu trago um abraço mesmo enorme, não só da minha esposa, não pôde estar comigo porque tinha um outro compromisso, e trago também um abraço do nosso apóstolo Guto, Renato, estive com eles ontem, ele mandou um abraço, manda um abraço para aquela igreja fervorosa. A fama de vocês é que vocês são fervorosos. Muita coisa boa. Vamos para a palavra, abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Quero ler com você a partir do verso 25. Talvez eu dê uma volta um pouco grande aqui, mas você vai entender onde eu quero chegar com você nessa noite. Amém? Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Quantos acharam? Se você não tem a sua Bíblia, o pessoal vai projetar aqui, mas eu te aconselho que você tenha a sua Bíblia. Se relacione com a Escritura, essa palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, ela é espírito, ela é vida. Amém. Lucas 10, verso 25, a Bíblia diz: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, verso 29, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Eu sei que você não gosta de repetir com o pregador, tá bom? Mas é só para fins didáticos, tá certo? Repita comigo: descia. Qual é a trajetória que o texto diz que esse homem fazia? De Jerusalém para Jericó. O texto diz que ele veio cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se, deixou-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Repita comigo: sacerdote, pelo mesmo caminho. E vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. Repita comigo, por favor: levita, mesmo caminho. E vendo, também passou de largo. Agora, o versículo 33 diz que certo samaritano seguia o seu caminho. E passou-lhe perto, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. Na noite seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, que se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar.
Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai tu e procede de igual modo. Bom, é óbvio que quando nós lemos o texto por inteiro, esse intérprete da lei chega até Jesus e questiona ao Senhor. O Senhor responde, ele responde ao Senhor a respeito do mandamento, e ele responde corretamente, recebe um elogio de Jesus. Então a Bíblia diz que ele pergunta ao Senhor quem é o meu próximo. E na moral da história, o próximo de um outro alguém demonstra ser um próximo de um outro alguém quando estende a mão para socorrer em um momento de necessidade. Porque foi isso que o samaritano fez. Concorda comigo? O texto deixa claro que o samaritano, vendo aquele homem que caiu nas mãos de salteadores, aplica nos ferimentos óleo e vinho, leva esse homem para uma hospedaria, cuida dele, paga 2 denários, se ausenta, promete que vai voltar. E então ele pergunta àquele intérprete da lei, qual demonstrou ser o próximo? Ele então, o que usou de misericórdia, moral da história, vai tu e procede de igual modo. Nós não podemos perder de vista que inicialmente o Senhor Jesus está contando essa história para responder a um questionamento do intérprete da lei a respeito de quem é o próximo. Não perde isso de vista porque, de fato, esse é o propósito da história. Mas, ao mesmo tempo, você há de concordar comigo que ele poderia ter encurtado a história. Ou ele poderia simplesmente ter respondido diretamente. Alguém demonstra ser um próximo de um outro alguém quando estende a mão para acudir, socorrer em um momento de necessidade. Quem concorda comigo que ele não poderia ter, encurtado a história e simplesmente respondido diretamente? Ok, mas o que ele vai fazer? Ele vai contar toda uma história que tem como propósito responder ao questionamento do intérprete da lei. Mas ao mesmo tempo, nas entrelinhas dessa história, uma mensagem está sendo contada, uma mensagem está sendo transmitida. E de fato, se você perceber, e é isso que eu vou levar você a entender comigo, que nas entrelinhas dessa história, desde o pecado do homem no Éden, 2 tempos que antecederam a vinda de Jesus, a obra da redenção, a obra do Espírito Santo e a segunda vinda de Jesus estão contadas nesse texto. E eu não quero gastar muito tempo ensinando, mas eu preciso seguir, como eu disse, percorrer com você esse caminho para você entender onde eu vou chegar. E como eu disse, por fins, questões didáticas, eu pedi você para responder ou repetir comigo alguns detalhes. Porque na tipologia bíblica, essa história está carregada de figuras que para um judeu faria muito mais sentido do que para nós. Primeiro detalhe, qual era a trajetória que esse homem fazia? Ele descia de Jerusalém para Jericó. Não é isso que o texto diz? Jerusalém, se você olhar na história e olhar na geografia, Jerusalém está a 754 metros acima do nível do mar. Jericó está a 240 metros abaixo do nível do mar. De fato, quando você vai a Israel, você pode ir ao Mar Morto, e quando você está chegando próximo ao Mar Morto, tem uma placa dizendo que você está no lugar mais baixo da terra, 420 metros abaixo do nível do mar. Qual era a trajetória que esse homem fazia? Uma trajetória de declínio. Espiritualmente falando, Jerusalém na Bíblia é um lugar de bênção. Jericó é um lugar de maldição. Jerusalém é chamada de a cidade do grande rei. É a partir de onde Jesus vai reinar, quando vier física e pessoalmente para reinar sobre a terra. Ele vai reinar em um trono estabelecido a partir de Jerusalém. Jerusalém na Bíblia sempre é apontado como um lugar de bênção. Jericó como um lugar de maldição. Por exemplo, em Josué capítulo 6, verso 26, a Bíblia diz: naquele tempo fez o povo jurar dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar para reedificar a cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito porá os fundamentos, à custa de um mais novo as portas. A Bíblia diz, lá na frente, no livro de 1 Reis, nos capítulo 16, no verso 34, diz que Iel, o betelita, ele edificou Jericó. E ao edificar Jericó, cumpriu-se a maldição que havia sido dada. A Bíblia diz que quando lançou os fundamentos, morreu Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué. Agora vamos lá. Jerusalém é um lugar de bênção, Jericó é um lugar de maldição. O que o pecado do homem fez com que ele experimentasse no Éden?
O pecado do homem fez com que ele caísse de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Se você observar no texto, duas figuras religiosas faziam o mesmo caminho. Um sacerdote fazia o mesmo caminho, o levita descia pelo mesmo lugar. E já já eu vou mexer com essas duas figuras. Mas vamos pensar por um instante no samaritano. Porque a Bíblia diz, e não é à toa que a Bíblia diz, que o samaritano seguia o seu caminho. Quem observou isso no texto? A Bíblia não diz que o samaritano fazia a mesma trajetória. E o samaritano que seguia o seu caminho, ele se compadece daquele homem. Ele aplica óleo e vinho. Ele pega esse homem, depois de aplicar óleo e vinho, ele leva-o para uma hospedaria, deixa ele aos cuidados de um hospedeiro, paga 2 denários, se ausenta e promete que vai voltar. A pergunta a ser respondida é: quem é o samaritano? E a gente precisa voltar, como eu disse, eu não quero ser exaustivo, mas eu preciso mexer com isso para que você entenda onde eu vou chegar. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos, na época do reino dividido em Roboão, filho de Salomão, o reino se divide em reino do norte e reino do sul. 2 tribos vão para o lado do sul, Judá, 10 tribos vão para o lado do norte, cuja capital era Samaria. O que os assírios faziam? Os assírios tomaram o controle da capital do reino do norte, Samaria, e eles usavam uma estratégia de repovoação. O que eles faziam? Eles tiravam gente de um lugar de território de domínio deles e levavam para um outro território de domínio com o propósito de misturar a raça, misturar os povos para enfraquecer a cultura e obter controle e domínio sobre as pessoas, sobre os povos, sobre as localidades. Então, quem eram os samaritanos e por que os samaritanos? Lembra que a Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos? Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Porque os samaritanos eram uma raça misturada. O samaritano, ele era uma mistura de judeu e de gentio. Tenha isso em mente. Efésios capítulo 2, verso 11. Tem alguém, quem está projetando esse versículo aí? Coloca aí, por favor. Efésios 2, verso 11. Paulo diz que nós éramos gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne por mãos humanas. Paulo diz, naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. O texto diz, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, do qual de ambos aqui no texto é o quê? Judeus e gentios. Circuncisão, um termo usado para se referir aos judeus, porque a circuncisão era o selo da aliança, do qual de ambos, judeus e gentios, fez um. Uau! Tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que Paulo está dizendo que Jesus fez? Jesus uniu em si mesmo judeus e gentios, derrubou a parede da separação. Nós não somos mais estranhos, peregrinos, somos concidadãos dos santos, somos membros da família de Deus. Agora vamos lá, o samaritano, ele não fazia o mesmo caminho. O samaritano, ele se compadece daquele homem, ele aplica óleo e vinho. Óleo e vinho na Bíblia, 2 símbolos de redenção. Óleo fala da ação do Espírito Santo na regeneração do homem. Tito capítulo 3, verso 5 diz, não por obras de justiças praticadas por nós, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, nós fomos salvos. O vinho, na tipologia bíblica, aponta para o sangue de Jesus. E a Bíblia diz, Hebreus capítulo 9, dos versos 11 até 13, não foi com sangue de bodes e de touros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos para obter uma eterna redenção. Então vamos lá, o samaritano que não fazia a mesma trajetória, que seguia o seu caminho, se compadece, redime, aplica óleo e vinho. Leva esse resgatado agora para uma hospedaria. Deixa aos cuidados de um hospedeiro, se ausenta. Paga 2 denários. Diga comigo, 2 denários. Um denário na Bíblia era uma moeda romana equivalente a 1 dia de trabalho.
Então a pessoa trabalhava um dia e recebia 1 denário como salário, pagamento pelo trabalho realizado daquele dia. 1 dia de trabalho. 2 denários, 2 dias de trabalho. Ok? Tanto o salmista como Pedro em 2 Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. O samaritano, que não seguia o mesmo caminho, que não fazia a mesma trajetória de declínio, é por isso que ele foi gerado da forma como foi gerado, sobrenaturalmente no ventre de Maria. Não foi a semente do homem na mulher, foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não estava na mesma condição, ele não estava fazendo a mesma trajetória de declínio. Ele vem e faz por nós o que sacerdote e levita não pôde fazer por nós. Ele nos resgata, ele aplica óleo e vinho, o sangue dele é derramado, nós fomos redimidos. Ele nos leva para uma hospedaria, nos deixa aos cuidados de um hospedeiro, paga 2 denários, se ausenta, mas prometeu que vai voltar. 2 denários, 2 dias, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, tem 2000 anos que ele está ausente, mas ele prometeu que vai voltar. Uau! Eu vou mexer com o samaritano, vou mexer com o hospedeiro, mas vamos pensar nas 2 figuras religiosas, um sacerdote e um levita. Se você observou no texto, o sacerdote fazia o mesmo caminho, o levita seguia pelo mesmo lugar. A pergunta a ser respondida é: o que na tipologia bíblica essas 2 figuras religiosas representam? Se você olhar Romanos 5,13 e João 1,17, essas 2 figuras representam 2 tempos que antecederam a vinda de Jesus. A Bíblia diz em Romanos 5, verso 13, que o pecado reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Então Adão pecou, a Bíblia diz, Romanos 5,12, no versículo anterior, Adão pecou, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A morte reina de Adão a Moisés. Nós temos aí um período de aproximadamente 2000 anos, onde a morte reina de Adão a Moisés. Eu te pergunto, de Adão até Moisés, tá bom, pessoal? Havia sacerdote na terra ou não havia? Lembra do Melquisedeque, onde Abraão paga o dízimo, Gênesis 18? Havia sacerdote. Mas eu te pergunto, o problema do pecado foi resolvido mesmo existindo sacerdotes? Não foi resolvido. Mas a Bíblia fala de um segundo período. Quem está me entendendo? A Bíblia fala em João 1,17 que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aí a gente chega na lei, com a tribo de Levi, o sacerdócio em Arão, nós temos o sistema sacrificial estabelecido, o sangue dos animais derramados. Levítico 16 fala do dia da expiação, uma vez por ano, onde 3 animais eram separados para serem sacrificados. Um pela família do sacerdote, outro era o bode expiatório que seria solto no deserto, e o terceiro era sua carne era partida, seu sangue era separado para ser levado para dentro do santíssimo lugar, ser aspergido 7 vezes pelo sumo sacerdote sobre o propiciatório, a tampa da arca com os querubins. Todo ano esse ritual devia ser repetido, porque Hebreus 10,4 diz que é impossível que sangue de bodes e de touros remova os pecados, mas Cristo, com uma única oferta, nos salvou, nos santificou, nos aperfeiçoou. Vem o sacerdócio em Levi, vem a lei de Moisés e todo o sistema sacrificial da lei de Moisés, mesmo assim não pôde resolver o problema do pecado. Mas vem o samaritano não estava na mesma condição, o samaritano seguia o seu caminho, ele é o verbo eterno, a palavra eterna que estava com Deus, que é Deus. Esse verbo e a palavra eterna poderosamente, milagrosamente é gerado no ventre de uma jovem. Irmãos, pense por um instante no que é a encarnação. Pense por um instante no Deus que trovejava, que movia exércitos como os peões num tabuleiro de xadrez. Esse Deus faz uma surpresa, aparece na manjedoura, um bebê que não consegue falar, não consegue controlar a bexiga, dependendo de um jovem casal camponês para lhe dar alimento, proteção, abrigo e amor. Imagina a imensidão enclausurada no ventre daquela jovem. Uma viagem de uma realeza a um país estrangeiro pode facilmente custar alguns milhões de dólares.
Procure investigar quanto custa. Agora, recentemente, o presidente americano esteve na Inglaterra, visitando o rei da Inglaterra. Vai lá, investiga, se você for curioso, vai lá, investiga quanto pode custar uma viagem como essa. Mas em humilde contraste, a visita de Deus à terra aconteceu em um abrigo para animais. Ele se esvazia tanto. Pequeno óvulo que se dividiria e se redividiria, expandindo-se célula por célula, dentro de uma irrequieta jovem. Ele se fez carne. E ele veio para fazer por nós o que o sacerdote e o levita não pôde fazer. Ele aplica óleo e vinho nas nossas feridas. Ao nos resgatar, ele nos deixa aos cuidados de um hospedeiro. Ele está ausente no momento, mas ele prometeu que vai voltar. Agora vamos lá. Se eu entendi que o sacerdote e o levita representam 2 tempos na Escritura. Quem é o samaritano? Cristo, a redenção. Até a sua segunda vinda está no texto. A pergunta a ser respondida é: quem é o hospedeiro? Que na sua própria hospedaria vai dar continuidade à obra que o samaritano começou. Nós estamos aos cuidados de quem hoje? Estamos aos cuidados do Espírito Santo. Jesus diz: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não virá para vós outros. Nós não podemos tirar de forma alguma a centralidade da obra de Cristo, da redenção, do perdão dos nossos pecados, da nossa justificação. Foi Cristo que realizou, mas nós também não podemos ignorar que Jesus diz: eu vou dar a vocês o outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não vê, nem o conhece. Jesus disse: ele vai guiar vocês a toda a verdade, ele não vai falar nada de si mesmo, ele vai anunciar para vocês aquilo que está por vir. E quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo quão vasta é a obra do Espírito Santo nessa nova aliança. Até a volta do nosso samaritano, do nosso Redentor, até a sua segunda vinda, nós não podemos ignorar que a igreja vive debaixo do mover, da inspiração, da liderança, da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um opcional na vida cristã. Não se chega a 10 anos de uma igreja sem uma obra poderosa do Espírito Santo, convencendo corações, transformando vidas, vivificando a palavra. De acordo com Romanos 8:5, Romanos 8:13, Paulo diz: pelo Espírito nós podemos mortificar os feitos do corpo. De acordo com Romanos 5:5, o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. De acordo com 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10, aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, Deus nos revelou pelo seu Espírito, e o Espírito foi dado para que conheçamos o que Deus nos deu gratuitamente. De acordo com 1 Coríntios capítulo 12, a manifestação do Espírito é para cada membro do corpo de Cristo. Não é só para o A, não é só para o B, não é só para o chamado para o ministério. Não, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. E tem manifestação do Espírito através da sua vida. Paulo disse aos Coríntios no capítulo 14, verso 26, quando nós nos reunimos, um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, um tem língua, outro tem interpretação, tudo tem que ser feito para edificação. Não existe uma igreja viva se não for debaixo do mover do Espírito, irmão. Isso não é clube social, isso não é um lugar somente para nós satisfazermos, não. Esse é um lugar de transformação, e essa transformação, de acordo com a Bíblia, é pelo Espírito. Nós estamos contemplando a Ele, estamos sendo transformados de glória em glória, glória em glória na própria imagem do Senhor. Um dos nossos valores, como o pastor falou, é o fervor de espírito. E nós somos do fogo, nós somos do mover, nós somos do povo que ri, nós somos do povo que corre, nós somos do povo que se alegra, nós somos do povo que fala em línguas, nós somos do povo que crê no batismo e no mover do Espírito Santo. Ah, mas eu não gosto. Aprende a gostar, porque, irmão, eu te garanto, uma experiência debaixo do mover do Espírito Santo vai transformar a sua vida, vai mover você de uma forma que você nunca imaginou.
Alguns pensam, esse povo grita demais. Tem necessidade de correr? Tem necessidade de rir tanto assim? Olha, deixa eu te falar, se tem alguém aqui que nunca deu uma carreira, nunca riu, nunca deu uma dançada, nunca sapateou, por vergonha, eu oro para que o Espírito Santo te pegue. Eu falo de experiência própria, porque quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu vim de uma igreja batista avivada, mas, irmão, era um foguinho assim. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, era um fogaréu. Naquele negócio do povo correndo, eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu doido para correr, doido para dar uma carreira, para me envolver com aquilo, mas ficava com aquela timidez, com aquela vergonha. Aí eu lembro que nós estávamos numa conferência, e eu lembro até hoje, Mark Blackwelder estava pregando. E aí, Mark Blackwelder, aquele mover, aquele ambiente de glória, Maneco, ele olhou para mim assim, no final do culto. Maneco olhou para mim e perguntou assim, correu? Aí minha esposa estava perto e falou, aí eu pagava para ver. Eu pensei, linguaruda. Irmão, começava os cultos, começava aquele mover, aí tá o Maneco assim me procurando, ó. Me procurando. E eu escondendo aqui, escondendo ali. Mas eu te falo, o dia que eu dei aquela primeira carreira... mas tem necessidade, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez algo que vai romper na sua vida tá nisso. Mas tem vontade de rir. Mas por que razão vai se entregar a tristeza, vai se entregar a angústia, vai se entregar as preocupações? Por qual razão? Não, irmão, tem uma obra do Espírito Santo. E Paulo, de acordo com o apóstolo Paulo, essa obra do Espírito Santo no interior do homem vai produzir alegria. Fruto do Espírito é alegria. Irmão, não tem como viver uma vida chateada, triste, abatida, deprimida, se não for debaixo, irmão, debaixo do mover do Espírito. E eu oro mesmo, talvez você tomado por angústia, tristeza, o que você precisa é só dar uma risadinha, e dar uma risadinha para se libertar dessa angústia, se libertar dessa tristeza, ser tocado poderosamente. Você vai olhar, como eu disse, Paulo resume a nova aliança em 2 Coríntios 3,18, chamando-a, 2 Coríntios capítulo 3, o capítulo inteiro, Paulo resume a nova aliança chamando-a de ministério do Espírito Santo. Ao contrastar a lei e a nova aliança, ele diz, 2 Coríntios 3, 7, o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face do seu rosto, ainda que desvanecente. Paulo diz, como não será de maior glória, maior glória, maior glória, o ministério do Espírito Santo. Aí no 18 ele chega no ápice do que ele está ensinando, ele diz, todos nós, ao contrário de Moisés, que punha véu, para que os filhos de Israel não prestassem atenção na glória que desvanecia, porque lá em Moisés tinha uma glória, mas ela perdia o seu fulgor. Na nova aliança, irmãos, ela é permanente, ela não só é permanente, como ela é progressiva, ela é de glória em glória. Então Paulo diz, todos nós com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória como o Senhor, pelo seu Espírito. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, Paulo diz, não apagueis o Espírito. Você sabia que oração em línguas não é só para o culto do Espírito Santo? Você sabia que ser cheio do Espírito Santo não é só para culto do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é toda oportunidade, toda reunião, toda ocasião em que nós nos reunimos é um ambiente para ser cheio do Espírito Santo.
Paulo diz, eu vou terminar com isso para orarmos. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, Efésios 5,18, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É curioso que essa igreja, em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, a primeira pergunta que ele faz do checklist é, recebestes o Espírito Santo quando crestes? Vai ler Atos 19 a partir dos primeiros versículos. A primeira pergunta. E de fato, deixa eu abrir um parêntese, quando você olha para o livro de Atos, o que você tem é, todas as vezes que uma pessoa era conduzida a Cristo, tinha uma urgência de introduzir essa pessoa em uma experiência com o Espírito Santo. Por exemplo, Atos capítulo 8, uma perseguição se levanta contra a igreja, eles são dispersos por toda parte, Filipe prega a cidade de Samaria, anuncia a Cristo, você conhece a história. Atos 8,14, os apóstolos ouvindo em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João para que orassem por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Atos 9, se converte quem? O perseguidor Paulo. Uma experiência incomum, não é todo dia que alguém se converte, o próprio Jesus aparecendo dizendo, dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Essa é uma linguagem usada no mundo antigo para descrever um touro bravo que estava tentando ser domado, que estava sendo domado por meio de aguilhões. Ele diz, dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Mas esse touro está domado, está vencido. Ele se rende a Cristo. Em Damasco, Deus trata com Ananias e diz, vai à rua que se chama direita, procura por Saulo, pois ele está orando. Ananias questiona ao Senhor, Senhor, o negócio é o seguinte, há muito eu tenho ouvido falar desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Para cá veio com autorização dos principais sacerdotes para levar preso quem encontrar pelo caminho. Em outras palavras, é por esse homem mesmo que eu tenho que orar? Atos 9,15, o Senhor responde, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. A Bíblia diz então que Ananias entra e diz, Saulo, irmão, o Senhor que te apareceu me enviou para que recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo. Agora vamos lá, mesmo depois de uma experiência única de conversão, Deus guia Ananias para ir até Paulo, orar por ele, para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 10, Pedro tem uma visão de animais. Quem lembra do texto? Tem uma visão de animais. E não é sobre dieta, alimentação que Deus estava tratando com Pedro. Era sobre ir aos gentios que ele considerava imundo. Cornélio tem uma visão de um anjo. Vai à rua, manda Jope homens chamar por Pedro. Em resumo da história, Pedro chega na casa de Cornélio e diz, Cornélio, você sabe, se eu não me engano é o verso 28, você sabe que é terminantemente proibido ao judeu, ao menos se aproximar de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que eu não deveria considerar comum ou imundo aquilo que ele purificou. E ele então começa a pregar Cristo, o que Cristo começou a fazer na terra da Judéia. É nesse contexto que está, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, versículo 38, andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. Atos 10, 44, a Bíblia diz que ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam. Irmão, naquele dia não teve apelo, não teve imposição de mãos, o Espírito Santo tomou a reunião, interrompeu a pregação, e Cornélio e sua família foram cheios. Atos 19, a primeira pergunta quando Paulo chega a Éfeso, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Imagina, a primeira pergunta. Nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Paulo ora por eles. Eles são cheios do Espírito Santo. Começa a falar em línguas e a engrandecer a Deus. E a profetizar, a Bíblia diz. E então, Efésios 5,18. É para essa mesma igreja que Paulo vai escrever posteriormente. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Ser cheio do Espírito Santo, não é aquela experiência que eu tive lá atrás, 10 anos atrás eu tive aquela experiência, meu Deus, que experiência, eu fui cheio do Espírito Santo, mas eu te garanto que tem uma glória ainda maior para hoje, tem uma unção nova hoje, tem um mover hoje sobre a sua vida. Imagina se fôssemos calcular a quantidade de comida que nós já ingerimos ao longo de toda a nossa vida. Pastor Tadeu está dizendo, deixa para lá. Pense por um instante. Se fôssemos calcular a quantidade de comida que nós já ingerimos ao longo de toda a nossa vida. Você pensar em 3, no mínimo, 3 refeições por dia. Almoço, café e janta. Multiplicado aí a sua idade. Somando desde o leite materno, quando foi introduzida a alimentação. Na adolescência, irmão, na adolescência eu comia 20 pães por dia. 10 de manhã e 10 à tarde. E negociava com meu irmão, porque a gente tinha que fazer as tarefas de casa. E negociava com meu irmão, se você lavar a vasilha para mim, se você deixar eu lavo a vasilha para você e me dá mais 2 pães. Tinha dia que era 22, 23 por dia. Imagina se a gente fosse calcular. Irmão, eu tenho certeza que alguns irmãos aqui enchem isso aqui, toneladas e toneladas de comida. É assustador, não é? Agora, pare e pense por um instante. Você ficou impressionado com a quantidade de comida, nunca parou para pensar nisso, uau. Mas eu te pergunto e seja honesto comigo. A partir de hoje, já comi demais, estou chateado. A partir de hoje, não quero saber de comida mais. Quem vai fazer isso? Estou quase comprando uma briga com alguns aqui. Não, sério, irmão? Vamos lá, quem a partir de hoje vai fazer isso? A partir de hoje, sair daquele culto, 10 anos, irmão, que revelação foi aquela? A partir de hoje eu não como mais nada. Vamos, gente, quem vai fazer isso? Tá quieto, né? Agora, vamos lá. Quantos sabem que você não só não vai fazer, como não pode fazer isso? Você não pode parar de comer. Por quê? Porque depende da sua vida, da sua sobrevivência. Da mesma forma, é no que diz respeito a ser cheio do Espírito Santo. Alguns crentes pensam que porque eu fui cheio do Espírito Santo lá atrás, 10, 5, 2, 1 ano atrás, hoje eu não preciso mais, não. A Bíblia diz, mantenham-se cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Quantos creem que pode sair daqui nessa noite cheios do Espírito Santo? Fica de pé no seu lugar. Cadê ali o pessoal da música? Pode vir. Levante suas mãos ao Senhor. Se você fala em outras línguas, ora no Espírito Santo. Mas seja bem proposital. Cheio do Espírito Santo. É num ambiente desse, um ambiente como esse, onde nós nos enchemos do Espírito Santo, que o Espírito Santo traz direções, como trouxe em Atos 13. Separa Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. É num ambiente como esse onde ele revela o futuro. Jesus disse que ele revelaria o futuro. Ele anunciaria as coisas que estão por vir. É num ambiente como esse que vem as próximas estratégias, as próximas direções. Se Jesus não voltar, as próximas direções para os próximos anos. Vamos, abra seus lábios. Paulo diz, falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Ai, mas eu creio que é um mover e um rompimento na vida de alguns nessa noite. Fluindo do seu interior, rios de águas vivas. Rios de águas vivas.
Abagache que tererê bagasse que banana bagache que se. Abagache que se bagache que se. Ora la bagache que se. Glória bem maior. O sobrenatural de Deus flui aqui. Há uma glória bem maior. O sobrenatural de Deus fluindo aqui. Há uma glória bem maior. O sobrenatural de Deus fluindo aqui. Há uma glória bem maior. O sobrenatural. Estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos mais e mais, graça. Há uma glória bem maior. O sobrenatural de Deus fluindo aqui. Há uma glória bem maior. Hey! Vamos, seja cheio. Sobrenatural de Deus. Seja cheio, flua nessa noite. Sabe, irmãos? Sabe, pastor, deixa eu te dizer algo. A Bíblia diz para a gente não pensar de nós mesmos além do que convém. Romanos 12. Mas algumas vezes, diante daquilo que é proposto e colocado diante de nós, a gente é tentado a pensar aquém de nós mesmos. E a gente tem que lidar com esses dois extremos muitas vezes. Alguns que pensam além do que convém de si mesmos, mas outros que pensam aquém de si mesmos. E muitas vezes diante de nós a gente tem desafios, situações, circunstâncias que a gente pensa, rapaz, será que minha liderança estava certa quando eu pensou nisso? Tão maior do que eu não me sinto adequado para a função. Eu me sinto tão inadequado para a função. Parece que, sabe, o Senhor manda dizer que tem um manto do alto sobre a vida de vocês para essa fase. Não é para pensar que eu não sou a pessoa, não é para pensar que é grande demais, não é para pensar. O Senhor manda dizer simplesmente que tem uma unção sobre a vida de vocês, tem um manto sobre a vida de vocês, para esse tempo, para essa estação, para essa fase. E vamos para a palavra. Graça na proporção do dom. Dons segundo a graça de Deus. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Quando sou fraco é aí então que sou forte. Sejam fortes, sejam corajosos, sejam ousados. Ousados para pensar além do que é a realidade local. Ousados para pensar e colocar no papel cada projeto, cada direção, cada visão que o Senhor vai trazer para essa realidade local. Não pense no dinheiro. Não pense, às vezes a mente faz cálculo, não é assim? A mente faz cálculo. Somos isso, com aquilo outro, essa e essa pessoa.
Não, o Senhor vai usar as formas mais improváveis, impensáveis. E eu vou te dizer, eu sou muito sério nisso, porque não é a forma como Deus flui através de mim. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Mas eu tenho tão forte no meu coração, eu ouço tão forte no meu coração, tijolos caindo, paredes quebrando, paredes quebrando, paredes quebrando e se alargando, se alargando, se alargando, se alargando. E aí esses pensamentos vão chegar: como eu vou fazer isso? Isso é maior do que eu. E às vezes se sentindo até, como eu disse, inadequado, incapaz diante do que vai surgir, dos projetos que o Senhor vai colocar. Mas como o Senhor prometeu levar aquele povo para a terra prometida, e houveram 2 homens que creram e que se mantiveram fiéis à promessa de Deus. Sabe, deixa eu dizer algo profético aqui. Eles fizeram o que vocês não fez. Eles fizeram um trabalho invisível. Um fundamento não se vê, mas se passa tanto tempo trabalhando numa fundação, se passa tanto tempo trabalhando numa fundação, e tem tanto investimento ali, foi feito tanto investimento numa fundação. Mas um prédio só cresce e só pode crescer saudável tendo uma fundação. E eles colocaram uma fundação, e esse prédio está subindo andares, e vai continuar a subir andares, vai continuar a subir andares. Quantos podem crer junto comigo que nós estamos ouvindo paredes quebrando? Paredes quebrando. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Eu sei que o Senhor tem, mas eu quero orar por isso. Eu sei que Ele tem alguma coisa, mas nós vamos orar por isso. Eu quero orar por isso com muita reverência, com muito temor. Nessa fase, nessa estação, vocês serão tão cuidadosos com a excelência, como pode se ver, tão cuidadosos na excelência, nos detalhes, nos mínimos detalhes, e não vai faltar nada. Toda a provisão, toda a provisão. Como o pastor Galeno disse, palavras que foram liberadas 10, 15 anos, coisas se cumprindo hoje, mas coisas que continuarão a se cumprir. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos teus filhos. Aprove ao Senhor, e homens guiados ouviram a sua voz e o colocaram, os conduziram. E nós cremos numa graça proporcional ao dom, numa graça proporcional a essa estação, uma graça proporcional a essa expansão, a esse crescimento, a esse avanço, uma graça proporcional trazendo tudo o que é necessário, uma graça. Eu creio em arquitetos guiados pelo Espírito nos projetos, eu creio em arquitetos guiados pelo Espírito. Nós cremos em facilidades, e a tua vontade e o teu mover sendo estabelecido. Isso não é para a glória de homem algum. Isso vai resultar em mais vidas salvas, em mais famílias alcançadas, em mais famílias transformadas. Nós cremos numa unção sobre os teus filhos para essa fase, essa estação. E quem crê celebra ao Senhor. Fala com alguém que está perto de você. Você escolhe ou não fazer parte disso. E não seja um espectador, em nome de Jesus. Amém. Ei. Ei.